Olá, começando o Construindo, um programa do Sinduscon, o Sindicato das Indústrias da Construção Civil e da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário. Você vai ver no programa de hoje dados da segurança do trabalho. Uma entrevista com o advogado e contador Wirlon Neves Dutra sobre as mudanças no ICMS. A partir de agora, no Construindo. Em qualquer ramo de trabalho, a segurança vem antes de tudo. Mas, apesar de todos os cuidados, os acidentes acontecem. Nós começamos a edição de hoje mostrando um balanço divulgado pelo Ministério do Trabalho sobre segurança no trabalho. Veja na reportagem de Raíssa Alves. Foram 57 investigações instauradas pelo Ministério Público do Trabalho para apurar irregularidades no meio ambiente de trabalho em todo o estado. Número considerado elevado por este procurador, que alerta as empresas para suas obrigações. Essas 57 investigações sobre irregularidades no meio ambiente de trabalho normalmente são denúncias feitas por trabalhadores ou então documentos enviados pelo Ministério do Trabalho ou sentença judicial enviada pela Justiça do Trabalho, onde são relatados acidentes de trabalho ou então alguma ameaça à integridade física do trabalhador. Segundo o levantamento, em 2015 foram abertos 337 procedimentos e ajuizadas 28 ações civis públicas relacionadas ao tema. Nesse período, o órgão firmou 24 termos de ajuste de conduta, pelos quais as empresas assumem o compromisso de regularizar os problemas de maneira extrajudicial. Agora é fundamental manter o meio ambiente de trabalho apto para o desenvolvimento das atividades, seja qual ramo for. As regras do MPT também disciplinam, por exemplo, o fornecimento de equipamentos de proteção individual e coletiva. Este especialista em segurança do trabalho explica que é obrigação da empresa destinar os EPIs para os profissionais. Basicamente, os EPIs, né, que de acordo com cada grau de risco dentro da empresa, nós chamamos assim, então tem que ter os EPIs necessários, capacete, protetor auricular, bota, né, os demais equipamentos de proteção individual. E tem os equipamentos de proteção coletivas também, né, que é dentro de uma empresa, existem essas duas vertentes. E essa é uma área que preocupa o MPT, embora as fiscalizações incluam todos os tipos de empresas. Nós temos todo tipo de investigação sobre acidente de trabalho, independente do estabelecimento. Pode ser no trabalho rural, pode ser na construção civil, pode ser no escritório mesmo de alguma empresa, em grandes indústrias ou não. Então essa denúncia ela envolve todos os setores, todos os ramos. Bom, e para comentar esses dados está aqui com a gente o engenheiro Cláudio de Araújo, diretor de Relações de Trabalho do Sinduscon. Cláudio, como é que se dá essa questão da segurança do trabalho na construção civil? Primeiro, antes de falar em segurança do trabalho na construção civil, é preciso fazer um preâmbulo do que é a construção civil em relação às outras atividades da economia. A construção civil, especificamente no Maranhão, é executada por uma classe social que teve, em sua maioria, pouco acesso à educação, formação. Não chegaram muitos deles até ao segundo grau. Sim. Certo? A gente vem batalhando muito com isso para poder melhorar esse nível de educação, coisa que se faz ao longo de décadas. Com relação ao fornecimento hoje do EPI, pelo menos com relação às empresas formais, filiadas ao Sinduscon, veja bem, é preciso registrar que da atividade da construção civil, 50% está na formalidade, em torno de 50% que trabalha com as empresas. Os outros 50% estão na informalidade, são aqueles funcionários que trabalham com serviço de familiares, fazendo reforma.
Ou seja, esses não entram nessa análise desse número? Não sei dizer porque ali não se a informação não fica clara. Se é o todo, mas não há relação de trabalho, então provavelmente não tem como ser anotado. Exatamente. Então, veja bem, então, quando se fala em termos de ajuste de conduta, provavelmente são só com as empresas. E o termo de ajuste de conduta, o chamado TAC, ele preocupa um pouco porque ele, além das empresas terem que cumprir as obrigações de lei, quando não cumprem, são penalizadas de acordo com a lei, o termo de ajuste de conduta se sobrepõe em paralelo, se soma àquelas penalidades formais. Certo? Então, hoje, né, com a economia do jeito que está, a atividade com muita dificuldade, algumas empresas passam por fica muito difícil suportar certas obrigações além do que a lei pede, embora muitas vezes assinam porque ficam numa situação para poder continuar a trabalhar. Então, ela, de certa forma, cria, eu falo com relação ao TAC, ele se sobrepõe já a penalidade que a lei manda. Se soma, veja bem, um custo que já é limitado de resultado, você sobrepondo multas, vai prejudicar a empresa, vai às vezes inviabilizar a sua atividade econômica. Mas essa questão da segurança do trabalho tem melhorado, né, Cláudio? Com certeza, as empresas hoje, pelo menos as formais, elas fornecem os equipamentos de uma maneira geral, não tem como hoje fugir disso, até porque é necessário, é preciso melhorar o nível do trabalho, da produtividade, certo? Para poder até dar mais condições, melhoria de vida ao trabalhador. Bom, obrigado, Cláudio, pela sua participação aqui no Construindo. E a gente volta daqui a pouco com o nosso segundo bloco. Estamos de volta com o Construindo e vamos falar agora sobre arrecadação de ICMS. A emenda constitucional número 87/2015, que entrou em vigor em 1º de janeiro deste ano, dá uma nova competência tributária aos estados no que diz respeito ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. A partir de agora, o imposto deve ser dividido entre o estado produtor do bem e o estado que compra. Como o sistema é novo, a confusão está generalizada, até porque o texto constitucional não trata de minúcias, é apenas uma determinação ampla de como a atividade deve ser conduzida. Para esclarecer sobre essa mudança, convidamos o advogado e contador Wirlon Neves. Veja na nossa entrevista de hoje. Para esclarecer um pouco esse monte de números, doutor Wirlon está com a gente aqui hoje, doutor. Seja bem-vindo ao Construindo. Obrigado, Geraldo. É um prazer estar aqui contigo, é um prazer estar falando para o público da construção civil aqui do Maranhão. E a gente está aqui para tentar falar um pouco sobre essa mudança que houve em 2015, que está impactando diretamente a construção civil. Não só a construção civil, todo o comércio entre estados, o comércio interestadual, inclusive também o e-commerce. Mas em primeiro lugar, doutor, veja só, essa lei, essa emenda constitucional 87 de 2015, que trata da divisão do ICMS com o diferencial de alíquota, ela vai resolver o problema? Olha só, vamos explicar primeiro o que é que acontecia antes. Existia a guerra entre os estados, a guerra fiscal. Os estados produtores, mais eminentemente os estados da região sul e sudeste, eles produziam a mercadoria e vendem muito, porque um dos grandes objetos dos estados da região sul e sudeste serem muito ricos é vendendo para os outros estados. E, por exemplo, no estado do Maranhão, que é um estado eminentemente consumidor, comprador de mercadoria, reclamavam muito, porque antigamente na Constituição, a determinação legal, ou determinação constitucional, na verdade, era que os estados que vendiam, os estados produtores que ficavam com ICMS diferencial de alíquota. E o estado consumidor, o estado destinatário da mercadoria, não ficava com nada. Existia sempre uma briga dos estados consumidores trazerem um pouco de arrecadação dessas compras. Qual é a alegativa deles? E é muito plausível. Se eu compro, eu que tenho que ficar com ICMS.
qual era a alegativa do pessoal dos estados produtores? Se eu vendo e eu que produzo, eu que tenho que ficar. E ficava essa celeuma. O fato que um queria uma parte, outro queria outra. O que é que a Constituição antigamente, antes da emenda constitucional 87 de 2015, versava? Quem vende fica com todo o ICMS. No caso, se a construção civil como uma equiparada a consumidor final, porque ela compra para aplicar no seu serviço para quem presta serviço, ou para aplicar na incorporação para quem vende unidades imobiliárias, não ficava, no caso, quando comprava, o Estado do Maranhão não ficava com nada de ICMS, ficava tudo em São Paulo. E como resolveram? Como resolveram? Na verdade, é o seguinte, os contribuintes paulistas erravam muito. No caso do falando paulista, porque é um grande... Vendedor é um exemplo. É um grande exemplo, talvez seja um exemplo didático para a nossa conversa. Ok. Eles erravam por conta das diferenças de ICMS de um estado para o outro, era isso? Na verdade, eminentemente, Constituição Civil não é contribuinte de ICMS. Esse é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. E eles vendiam como se fora contribuinte de ICMS. Em vez de vender com o ICMS cheio lá na origem, eles vendiam com ICMS interestadual. Quando chegava aqui no estado do Maranhão, o estado do Maranhão, logicamente, cobrava a diferença. Como lá era 7 e aqui 17, cobrava de 10% de diferença. O que é que acontece? Muitas construtoras, justamente pela justificativa de não serem contribuintes de ICMS, entravam com mandado de segurança e conseguiam eliminar as decisões transitadas em julgado para não pagar esse diferencial de alíquota, ou seja, esses 10% dos 17% total. O que é que o estado do Maranhão fez? Em 2009, publicou a Lei 9091. Lei 9.091, que dizia o seguinte, vamos fazer esse acordo, esse convênio com as construtoras. Vocês assinam esse convênio comigo, vocês pagam 3%. Lembre-se que o ICMS total é 17%. Então fica 7% com São Paulo, 3% para mim, no Maranhão, e 7% fica com vocês. E todo mundo fica feliz. E assim foi feito. A gente estava trabalhando com isso já desde 2009, vai completar 7 anos, tranquilamente, a mercadoria passava, não tinha problema nenhum. O valor do ICMS, da diferença dos 3%, era pago no mês posterior. O senhor ainda agora me disse que essa lei, esse arranjo aí, o senhor chamou de Lei Frankenstein, e eu acho de acordo. Veja só, ela é inconstitucional? Existe algum ponto que faz com que essa lei... Só para a gente encerrar essa parte aí, ela não deveria existir? Ela é inconstitucional? Ela é inconstitucional. Pronto. Na verdade, ela é ilegal. Existe súmula no STJ, proibindo eminentemente essa cobrança. Pronto, mas essa fase também foi superada, como? Agora, em 2015, foi publicada, como é verdade, foi promulgada a emenda constitucional 87. O que é que ela diz? Ela mexeu justamente nessa distribuição do diferencial de alíquota. Agora a gente vai ter que fazer uma mudança para 2016. Até 2015, a alíquota dentro do estado do Maranhão era 17. Aumentou um ponto percentual, agora é 18. Então, se o estado de São Paulo vender com 7, existe 11% de 7 para 18, diferença que agora São Paulo e Maranhão não tem mais como brigar. Agora ficou determinado na Constituição, na emenda, inclusive com uma regra de transição até 2019 de como vai ser a repartição desses 11%. E esse é válido para todos os estados. Acabou aquela diferença entre um e outro. Inclusive, isso é válido para todos os contribuintes, não só a Constituição Civil. Entendeu? Afeta, como você falou, o próprio e-commerce. As lojas de comércio eletrônico, de sites que estão aí, que está dando uma confusão danada, empresas do Simples. Está começando a impactar também a Constituição Civil. Já impactou, na verdade, já impactou a Constituição Civil. Doutor Wirlo, só um instantinho, vamos fazer uma parada, porque o papo está muito interessante. Então a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já já, continuando com o doutor Wirlon Neves, falando sobre a emenda constitucional 87 de 2015, que trata sobre a divisão do ICMS com o diferencial de alíquota. A gente volta já já. Opa, estamos de volta e continuamos falando das modificações trazidas pela Emenda Constitucional número 87/2015, que altera a forma de arrecadação de ICMS. Veja agora a segunda parte da entrevista com o advogado e contador Wirlon Neves sobre esta emenda.
já impactou, na verdade, já impactou a construção civil. Porque a construção civil, ou seja, a indústria da construção civil teve que absorver esse custo, é isso? Na verdade é o seguinte, como eu falei antigamente, era para sair de lá com a alíquota cheia, 18. Saía com 7. Quando chegava aqui, o Estado do Maranhão cobrava 3 e o contribuinte ganhava 7. No caso, a construtora maranhense. Só que agora, a mercadoria tem que sair de lá com a alíquota cheia, os 18% de lá. Como é que é? Assim, então, Wilson, está da mesma forma que deveria ser antes. Não, agora tem uma questão muito importante. Antigamente, a Constituição dizia que toda a arrecadação era para lá, para São Paulo. Agora não, o ICMS diferencial de alíquota deve vir para cá. E quem vende lá de São Paulo, no caso o contribuinte paulista, o fornecedor da mercadoria, ele já cobra no caso de quem está comprando aqui, os 18%. Os 18% e repassa os 11% da diferença para o Estado do Maranhão. Para o fisco estadual. Fisco estadual. Só o que acontece? Os estados produtores, no caso São Paulo, como a gente está dando um exemplo didático, reclamou. E eu vou levar esse impacto desses 11% que eu já estava acostumado a receber de tanto tempo, de uma vez só. Então, nos atos das disposições constitucionais, foi feita uma regra de transição até 2009. Como é essa regra? Em 2016, esses 11%, que é a diferença entre 7 e 18, vai ser cobrado e vai ser dividido da seguinte forma. Em 2016, 40% fica para o Estado do Maranhão, 60% para São Paulo. Em 2017, 60% para Maranhão, 40% para São Paulo. Em 2018, 80% para o Maranhão, 20% para São Paulo. Em 2019, os 11% todos, 100% para o Maranhão. Aí você me pergunta, Wilson, então ficou mais interessante ainda, porque se eu já tenho um diferencial de alíquota, ou se eu já tenho mandado de segurança em diferencial de alíquota para não pagar, é só apresentar meu mandado de segurança. Para eles lá que eles não vão me cobrar. E o contribuinte vai perguntar assim, sim, e a parte que tem que ficar aqui desses 11% na regra de transição até 2018, competente ao Estado de São Paulo. O seu mandado de segurança só vale para o Estado do Maranhão. Você vai ter que entrar em todos os estados com um mandado de segurança, quer dizer, construtoras grandes que têm obras em todos os estados, vai ter que ter um suporte jurídico para entrar com ações em todos os estados. Então, assim, essa celeuma está muito grande e já existe, inclusive, novidades já em 2016 da jurisprudência atacando essa emenda constitucional. Qual o cerne da Constituição, da emenda constitucional? Que essa cobrança dividida tem que ser para quando a compra foi efetuada por um consumidor final. Só que, vamos lá, construtora tem dois tipos de atividade bem distinta. Um é o serviço de construção. Tu chega lá com o teu projeto e fala assim, constrói para mim, Geraldo. Meu projeto é esse. Ah, como é que você quer, Wilson, essa tua obra? Ah, tu faz tudo, cara. Tu vai comprar o material, tu vai executar a obra e eu quero a obra, ponto. Está aqui o projeto, tu vai só obedecer o projeto. Então, isso aí o que é? Um serviço. Se você está aplicando em serviço, fica muito mais... Até porque o serviço de construção é inerente à Lei Complementar 116 de 2013, está lá incluso, então não tem nem o que se falar em que a construção não é consumidor final. Agora, para a incorporação, que eu compro para construir um prédio residencial ou um prédio comercial para vender unidades imobiliárias. Esses detalhes não estão dentro da emenda constitucional, de como não foi previsto nada disso lá. Até porque, Geraldo, a emenda constitucional não pode tratar de minúcias. Na verdade, a Constituição não trata de minúcias. Então precisa de lei complementar. Precisa de lei complementar para poder definir e regulamentar isso aí. Já, pelo que a gente já sabe, já existem vitórias já em 2016 para o contribuinte dizendo que não quer pagar esse valor. A guerra jurídica continua. Continua. Só que está muito mais explicado agora. Qual é a briga que tem agora que vai dar justamente para a construção civil? A construção civil e a incorporação, o serviço e a incorporação. É consumidor final ou não? Porque a emenda constitucional é muito objetiva. Se tu vende para consumidor final de outro estado, uma parte fica aqui, outra parte fica para lá. Pronto. A questão é essa. Como? A construção civil. As empresas de construção civil são consumidores finais ou não? E é isso que ou uma lei vai definir ou a jurisprudência, no caso a caso, vai definir. Aí complica, né? Porque a jurisprudência se constrói com o tempo, é natural, né? Exatamente. Mas o nosso Congresso também parece que... Está totalmente inoperante, exatamente. Pensando em outras coisas. Qual é a esperança que nós temos? Parece-me, com a sua explicação,
que aliás foi muito didática, que parece que está perdendo todo mundo. Perde quem produz lá em São Paulo, perde quem constrói no Maranhão ou em qualquer estado, perde o Estado que não arrecada e perde o consumidor final que acaba ficando bem no meio de uma briga. O que a gente pode falar, na verdade, é o seguinte, quem está perdendo mais é o Estado produtor, no caso São Paulo, é o contribuinte maranhense, no caso, mas o Estado do Maranhão, em tese, está batendo palma. Porque se ele só receberia 3% pelo convênio, ele vai receber 18% agora. Mas não é seguro, porque pode entrar uma medida judicial que Quer dizer, ainda está instável. Não tem segurança jurídica quanto a isso. Isso, uma lei para regulamentar ou a jurisprudência que vai definir como vai ser isso aí. Mas o fato é que as construtoras têm que, desde já, refazerem seus orçamentos de obra para incluírem esse acréscimo de 10, quer dizer, 7 mais 3, para 18, quer dizer, acréscimo de 8% no teu custo de material. Que dependendo da obra, se você, por exemplo, tiver uma obra com 35% a 40% de material aplicado no custo da obra, você vai ter aí pelo menos 3% de perda num orçamento já feito, já definido, já aplicado. Uma regra modificada no meio do jogo. Que é uma coisa recorrente ultimamente no nosso país. Conclusão, doutor, então, para a gente terminar, acho que o senhor vai ter que voltar outro dia aqui para a gente continuar debatendo isso. Mas qual é a conclusão final que a gente tira de tudo isso? Bem aí, o que o nosso telespectador, construtor, esse que está na lida diária, que está sofrendo por conta desse vai e não vai, o que a gente pode esperar para resolver isso? Bem aí. Geraldo, a emenda constitucional, em tese, ela não revogou a Lei 9091, que trata do convênio de 3%. Não expressamente, porque ela não pode tratar das leis de todos os estados, isso é muito óbvio. O que a gente pode sugerir aos contribuintes, aos adquirentes de mercadoria de outros estados, é que gerem aquele atestado de contribuinte que é emitido diretamente pela Cefaz e mandem para os fornecedores. Para os fornecedores tentarem mandar como 7%, e aqui você pagar só o 3%, quer dizer, é uma tentativa, mas na verdade o fato é que a maioria dos vendedores, dos fornecedores que na região sul-sudeste tem um acesso muito melhor, uma consultoria tributária muito melhor, já estão vendendo com a alíquota cheia. E a pancada já chegou no contribuinte maranhense, no caso da construtora. Mas quem sabe, é uma possibilidade de mandar o atestado e contar com a inoperância do fornecedor paulista. Infelizmente, isso é meio que criar outro Frankenstein. Lamentável. É lamentável, mas o que acontece? É uma forma de tentar se desviar. Se você analisar uma obra, vamos supor, de 10 milhões de reais de custo de obra, se você pegar 3% que a gente falou aqui, é muito considerável. Muito considerável. A gente vai ter 300 mil reais aí. A gente continua aqui à mercê da ausência de operância e de efetividade dos nossos legisladores e ficando tudo, acho que acaba para o judiciário resolver. Doutor, eu vou pedir para que outro dia o senhor volte para a gente continuar esse papo, mas eu já agradeço a sua presença aqui brilhante no Construindo de hoje. Ô, Geraldo, obrigado ao público que está prestigiando a gente, quer dizer que é um prazer. E a gente está disponível para ajudar sempre que não for possível. A gente já tem essa militância trabalhando já na área de construção civil aqui do Maranhão, com vários clientes da área de construção civil. E o que a gente puder agregar será um grande prazer. Obrigado a todos. Bom, e para você que esteve acompanhando com a gente essa conversa aqui difícil sobre qual o caminho que a gente deve percorrer para ter êxito, para justificar o suor que a gente derrama todo dia para tocar o nosso negócio. Muito obrigado. Nós vamos retomar esse assunto em outra oportunidade. Um bom fim de semana e muito obrigado a todos. Até a próxima sexta.